Continuação, boa tarde. Focados 3. Refletindo o coração de Jesus. De onde nós paramos. A palavra de Deus nos mostra o caminho. É difícil para nós, como mulheres cristãs, conhecer o nosso propósito. Há tantas vozes gritando para nós, sugerindo-nos todo tipo de objetivos, mas a palavra de Deus torna o nosso propósito completamente claro. A voz dele se levanta majestosamente acima do clamor, das opiniões e conselhos que os outros têm para você e para mim, e para quem mais ouvir. A palavra de Deus nos mostra o caminho. É difícil para nós, como mulheres cristãs, conhecer o nosso propósito. Há tantas vozes gritando para nós, sugerindo-nos todo tipo de objetivos. A boa notícia é que Deus A boa notícia é que Deus não pede milhares, nem mesmo centenas de coisas de suas filhas. Ele pede somente que nos concentremos em 10 coisas, 10 fundamentos que nos ajudam a cumprir o seu grandioso propósito para nós como mulheres que amam a Deus, que amam e servem aos outros e refletem para o mundo. A lista dele, localizada em Tito 2:3-5, contém estes fundamentos para focarmos nosso tempo em energias. Primeiro, deixa eu abrir em Tito, para ficar mais claro para nós. Tito 2:3-5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem a seus maridos e amarem a seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantes jovens a que sejam moderados. Então ela fez uma lista de 1 a 10. 1. Seja piedosa. 2. Seja verdadeira e doce no falar. 3. Seja disciplinada e tenha domínio próprio. 4. Seja encorajadora das boas coisas. 5. Seja dedicada ao seu marido. 6. Seja dedicada aos seus filhos. 7. Seja discreta e sábia em suas ações. 8. Seja casta e pura de dentro para fora. 9. Seja focada em seu lar. 10. Seja mansa e boa para todos. Refletindo o coração de Jesus. É profundamente libertador conhecer o seu propósito na vida. Vaguear sem objetivo pelos seus dias preciosos é cansativo, frustrante e não compensador. Seria uma grande tragédia acordar um dia e perceber tudo o que você poderia ter realizado se tivesse se concentrado em alguns objetivos dignos ao longo do caminho. Talvez você já conheça o seu propósito. Caso sim, concentre o seu tempo e energia nele. Mas se você está um pouco devagar ou insegura, gaste tempo examinando a vida de Jesus. Preste bem atenção no foco e segurança dele. Ao viver em propósito de Deus, você já está evidenciando o propósito. Você está refletindo Jesus ao vivenciar as suas instruções para buscar primeiro o seu reino. Mateus 6:33. Uma oração. Jesus bendito, eu tenho tanto a fazer e eu quero fazer. Hoje eu tenho tantas opções com que gastar o meu tempo e onde colocar o meu foco. O meu coração anseia viver para ti, realizar o teu plano para mim. Sonda o meu coração e vai à frente, eu quero te seguir. Amém. Essa oração maravilhosa. Vou começar com um exemplo de Jonas. Aí encerrou aqui, então eu me lembrei de um exemplo, e o exemplo é Jonas. Então vamos
ver o que aconteceu. Um homem que preferiu morrer a obedecer a Deus. E ele é um mau exemplo, não era um homem focado, né? Vimos o exemplo de Jesus, como ele foi obediente e focado. E agora vamos ver o exemplo de Jonas. Jonas 1. Primeiro vamos ler aqui Jonas, pelo menos os 4 versículos. Jonas 1. A vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Até eu li 4 versículos. Jonas se levantou para fugir, 1:3. Jonas fugiu da chamada divina, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que os seus habitantes se arrependessem e Deus os livrasse do juízo. 4:1-2. O profeta Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel, e que Deus não tivesse compaixão da Assíria. Jonas se esquecera do propósito, entre aspas, supremo de Deus para com Israel. Jonas se esqueceu que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios. O propósito de Deus para com Israel era que ele seja uma bênção para com os gentios. Olha o foco aí, né? E os levasse ao arrependimento de Deus. Só que Jonas não focou nisso, né? Que Deus queria que fosse uma bênção, né? E ele se arrependesse. Então, ele pediu para que pregasse, para que acontecesse o arrependimento. Mas Jonas não queria, não. Jonas não estava com boa vontade. Ele não estava animado, ele não estava focado na vontade de Deus. Cristo vocacionou a igreja para cumprir uma tarefa missionária, maior do que a de Jonas, ir por todo o mundo pregando o evangelho. Mateus 28, 18, 20, Atos 1:8. Tal como Jonas, muitas igrejas pouco se entregam pela obra missionária, preocupam-se exclusivamente com a edificação de seu próprio reino e país onde atuam. Vemos o mau exemplo de Jonas, que tinha má vontade de fazer a vontade de Deus. Jonas não era focado, Jonas não tinha objetivo de obedecer e ir a Nínive. Jonas não obedecia aos propósitos de Deus. Jonas, por não gostar do povo assírio, por ser muito impiedoso com os israelitas, noutros tempos, ele se recusou a ir pregar em Nínive. Maiores são os propósitos de Deus do que o do homem. Jonas estava com desgosto, com desânimo, por isto fugiu. Outro exemplo é o de Ananias. Quando Deus o designou para ir orar por Saulo, que estava cego perto de Damasco. Ananias obedeceu ao Senhor, porém lembrou ao Senhor que Saulo procurou matar muitos judeus e ameaçou muito. Ele era um homem ruim. Mas Deus, em seu maravilhoso propósito, diz para Ananias que Saulo era um homem escolhido para sofrer por amor a ele e ao evangelho, para levar o nome dele, o reino de Deus, aos gentílicos. Deus é transformador de situações e tem e abençoador, né? Ele abençoa para os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Então esse é o 3 e eu vou encerrando aqui. Que Deus possa ter edificado a sua vida, que seus propósitos sejam para obedecer a Deus, seja na vontade de Deus, que você seja uma pessoa focada e obediente, e seus objetivos sempre sejam para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua tarde. Amém, Jesus, a paz.